Fazer do limão uma limonada. Muitas pessoas elas estão tão acostumadas à sua vidinha, ao seu dia a dia, que elas não se permitem pensar em mudanças. E quando a vida sofre um baque, a pessoa perde um emprego, acaba um relacionamento ou acontece alguma situação traumática, isso serve como um divisor de águas. E serve para mostrar que a gente sobrevive a qualquer situação. E que toda vez a gente, quando passa por uma dificuldade, a gente se melhora como indivíduos, como profissionais e a gente sai emocionalmente fortalecido. Só que no momento dessas desesperos, dessas incertezas, a gente fica cego e a gente não consegue enxergar as possibilidades, as oportunidades de crescimento, a gente não consegue ver além, ampliar os nossos horizontes, a gente não consegue acreditar nas nossas habilidades. E tem uma parábola que eu gosto muito, que ela mostra como fazer de um limão uma limonada. E eu acho que é uma parábola muito comum e que todo mundo conhece, que é a vaquinha e o penhasco. Ela conta a história de um mestre que estava caminhando com o seu aprendiz, com o seu discípulo. E eles avistaram uma casinha simples e foram até lá. Quando eles chegaram lá, eles realmente viram como aquela família que morava ali era pobre. E olharam para os lados, era muito longe, muito ermo, e perguntaram para o dono da casa como é que ele vivia. E ele disse que eles tinham uma vaquinha, essa vaquinha dava muito leite, e que eles vendiam o leite para os vizinhos e conseguiam comprar as coisas que precisavam. O mestre ouviu aquilo, ficou calado, pensativo, e foram embora, seguiram o caminho. No meio do caminho, o mestre vira para o seu discípulo e fala: volta lá, pega aquela vaquinha e joga no precipício. O jovem ficou em pânico, falou: como é que a gente vai fazer um negócio desse, jogar a única fonte de alimento, de vida, de renda da família? O sábio não respondeu nada. E o jovem fez o que foi pedido. Passaram-se alguns anos, o jovem ele não conseguia esquecer aquilo. E ele se sentia muito mal, muito culpado. E ele decidiu voltar lá, pedir perdão para aquela família e tentar ajudar no que podia. Quando ele chegou lá, não tinha mais aquele sítio pobre, tinha uma casa bonita, com carro, as crianças felizes, e ele ficou muito triste, porque o primeiro sentimento dele foi falar assim: poxa, eles tiveram que vender o sítio e foram embora. Chegou lá, qual foi a surpresa dele? Quando viu que era a mesma família que estava lá. E aí ele, surpreso, perguntou para o dono: nossa, como mudou, eu tive aqui alguns anos, vocês estavam muito pobres e agora vocês estão bem, o que aconteceu? E o dono respondeu: você nem sabe. Nós tínhamos aquela vaquinha, uma única vaquinha, e ela caiu do precipício e morreu. E quando ela caiu no precipício e morreu, a gente entrou em desespero porque a gente não tinha como sobreviver. E aí nós fomos descobrindo que nós tínhamos habilidades que a gente não sabia. Nós conseguimos conquistar tudo isso que você está vendo aqui agora. Você já imaginou a quantidade de vaquinhas que a gente tem nas nossas vidas? E que elas atrapalham o nosso crescimento, e elas nos deixam cada vez mais cômodos, e que às vezes a gente precisa enxergar essas vaquinhas e empurrá-las no precipício abaixo. E tem vezes até que elas caíram, só que a gente não conseguiu perceber e tirar proveito dela. E olha que não nada adianta, tá? A gente focar no negativo e ficar reclamando da sorte, dos outros, das circunstâncias, jogar a culpa que sempre alguém puxou o nosso tapete. E pode realmente até ser que uma outra pessoa influenciou na situação atual que a gente está. Mas a gente tem que ter a coragem de não viver se apegando a essas desculpas e viver em função de caçar bruxas, que não vai resolver os problemas. A gente tem que correr atrás do nosso autoconhecimento, a gente tem que ter a coragem de se autoanalisar e ter vontade de mudar os comportamentos que eles não fazem bem pra gente, não têm resultados positivos. E as profundas mudanças das nossas vidas, elas estão nas nossas mãos. E que a gente às vezes não faz por medo ou acomodação. E o universo é sábio, ele fica avisando, dando sinais, só que a gente não percebe. A gente tem que largar para trás esses hábitos e realmente conhecer as nossas habilidades. E ter a oportunidade de refletir sobre a nossa vaquinha e empurrá-la morro abaixo.
Eu acho que, na verdade, a pergunta que tem que ser feita é: o que impede de empurrar a minha vaquinha e buscar realmente ser feliz? E é justamente por isso, tá, que o mestre pediu para o aprendiz jogar aquela vaquinha no precipício. Porque ele viu que aquela família estava acomodada e que se dependesse só dela, ela não ia se movimentar, ela ia se manter na inércia e ia continuar daquele jeito. Então, e você? Qual é a vaquinha da sua vida? Pense nisso.